Família, nosso porto seguro. Família, pessoas que a gente compartilha as maiores conquistas, também os dias maus. Família, projeto de Deus. Família, a base, a estrutura, a coluna, criada pelas mãos do próprio Deus. Eu hei de ver minha casa, minha família transformada, vivendo a mesma fé restaurada, comendo o pão em plena comunhão. Bendita e abençoada seja minha família. Eu declaro a paz, eu determino a vida. Cristo vem reinar em minha família. Meus queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos dando início nessa quinta-feira o culto de oração da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Lagoinha, e nós vamos ouvir um hino do nosso cantor cristão 380.
Nós estaremos ouvindo agora o momento de louvor da nossa igreja. Eu rejeito tudo que não vem de ti, minha família separada para te servir. Sobre ela está a sua forte mão, protegendo os sonhos dos nossos corações. Eu profetizo sobre a minha casa água e pão, saúde para o meu filho, santificação. Tua palavra para nos manter firme sobre a rocha que nunca irá ceder. Edificado em ti está, e consagrada para te adorar. Eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Edificado em ti está, e consagrada para te adorar. Eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Os teus planos são os nossos e não há, em qualquer parte do mundo ou em qualquer lugar, outro bem maior que se compara a ti. Nossa adoração se rende só a ti. A tempestade está batendo em nossa porta pra fazer da minha casa vítima de morte, mas eu não aceito em nome de Jesus. Minha família adora debaixo da tua luz. Edificada em ti está, fui consagrada pra te adorar. Eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Minha casa edificada em ti está, minha família foi consagrada pra te adorar. As primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Edificado em ti está, fui consagrado pra te adorar. As primícias eu sempre quero te entregar, e tuas bênçãos irão sempre me acompanhar. Sempre me acompanhar. Que Deus abençoe a minha casa, a sua casa e a nossa família. Amém. Eu peço aos irmãos que estiverem com a sua Bíblia próximo, que possa abrir no Salmo 128, e diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida.
e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Nós estaremos orando nessa noite. Eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Ó Deus, venha abençoar o nosso querido pastor Davi ali no hospital, que o Senhor possa fazer o melhor na vida dele, ser com os médicos, os enfermeiros que estão cuidando dele, ser com sua família, ser, Deus, com a família da sua igreja, ser, Deus, com a família enlutada, a família Charrete, da irmã que fez parte da nossa igreja, a irmã Irene, está na glória. Abençoe, Deus, a família da irmã Riva, também, ó Pai, confortando seus corações nesses momentos difíceis. Ser, Deus, pelo mês que nós encontramos, o mês da família. Abençoe, Deus, a sua igreja nas programações, as pessoas que estão dirigindo, cada organização da sua igreja, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Ser, Deus, que possa chegar ao seu trono da graça como um cheiro suave. Amém. Nós também teremos um período de oração nesta noite e também nós vamos ouvir o recado de Deus pelo pastor Gilberto, que será o mensageiro dessa noite, que nós possamos meditar no recado que Deus colocou no seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar, Pai, participando, Pai, deste culto, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos guardado, Pai, tem nos livrado do mal, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens a cada dia, Pai, nos ajudado, Pai, a vencer as dificuldades, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa salvação. Agora vem te pedir, Senhor, que Tu esteja abençoando, Pai, o meu lar, Senhor, abençoando minha família, abençoando a minha esposa, meu filho, Pai, minhas filhas, Senhor, guardando, Pai, livrando de todo mal. Abençoe também, Senhor, a Tua igreja em Lagoinha, Senhor, abençoando a cada família ali representada, abençoando, Pai, os enfermos da Tua igreja, Pai, os nomes citados, os pedidos feitos, Senhor, posso estar abençoando, Pai, a cada um, Senhor. Seja com a irmã Maria Helena, Senhor, o irmão Adguinho, seja com a irmã Maria Pérez, Senhor. Abençoe também o pastor Gilberto, Pai, que está com uma dor na coluna, Pai, que tu possa estar abençoando o Teu servo, Pai, e que Tu possa também estar abençoando, Pai, a cada família, Pai, enlutada, Pai, possa estar confortando e consolando a cada um, Senhor. Seja, Pai, com os pastores da Tua igreja, Pai, abençoe a cada um, Senhor, guardando, Pai, livrando de todo mal, Senhor. Abençoe o pastor Levinho, Pai, o pastor Gilberto, o pastor Mason, Pai, que está ali em Capivari agora, Senhor, aqui naquela igreja ali, Senhor. Posso estar abençoando, Pai, o Teu servo ali, no trabalho, Pai, que for feito ali, Senhor. Abençoe também, Senhor, o pastor Davi, ó Pai, que se encontra internado, Pai. Abençoe Teu servo, Senhor, guardando, Pai, livrando de todo mal, Senhor. Que Tu possa estar usando os médicos, ó Pai, que estão cuidando dele, ó Pai, para estarem, ó Pai, fazendo os procedimentos corretos, Senhor, passando, ó Pai, os medicamentos corretos, Senhor, para o Teu servo, ó Pai, e que em breve, ó Pai, ele possa estar, ó Pai, de volta, ó Pai, ao seu lar, Senhor. Nos dá uma noite abençoada por Ti, Senhor. Abençoe os missionários que estão no campo pregando a Tua palavra, Senhor. Abençoando, guardando, Pai, livrando de todo mal, Senhor. Nos dá uma noite guardada e protegida por Ti. Perdoa minhas faltas, perdoa meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pelos livramentos que Tu tens dispensado a cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia, por este culto, ó Deus, que podemos participar.
Toma a direção, ó Deus, de tudo. Abençoa o irmão Marcos, que está na direção. A mensagem, ó Deus, que tu possas falar aos nossos corações. Queremos, ó Deus, te suplicar pela Thaísa, a sobrinha da irmã Marileide, ó Pai, que vai passar por uma cirurgia nesse dia, que tu possas estar na direção da vida dela. E queremos também te pedir pelo pastor Davi Moisés, cuida do teu servo, ó Deus, no hospital, que ele possa se recuperar. Abençoa a irmã Zelanda, ó Deus, na direção, ó Deus, que possa estar abençoando ela, ó Deus, nas coisas que ela precisa resolver. Abençoa, Senhor Deus, os demais enfermos, Senhor Deus, que não têm podido estar na tua casa, os que estão acamados. Tu possas estar cercando, ó Deus, com a tua graça. Sei com as pessoas que cuidam também, renovando as forças. Te pedimos, Senhor Deus, por todos que estão nos hospitais, ó Deus, sendo cuidados com este problema, ó Deus, com esta pandemia. Tu possas também estar sustentando, renovando as forças dos profissionais da saúde. Abençoa, Senhor Deus, na distribuição das vacinas, que essa vacina, Deus, possa ser eficaz para que as pessoas possam ficar imunizadas e ficarem bem, Senhor. Sei com as autoridades, ó Deus, do nosso Brasil, para que possam temer o teu nome, Senhor Deus, e buscar em ti sabedoria, ó Deus, para governar. Sei com o prefeito, ó Deus, da nossa cidade, os vereadores, que eles possam, ó Deus, buscar, ó Deus, fazer as coisas conforme a tua vontade, dirigidos por ti, Senhor. Ó Pai, te pedimos também pelo pastor Levi, ó Deus, na direção da tua igreja, que tu possas estar orientando. Abençoa, Senhor Deus, a reunião que teremos no próximo sábado, que tudo seja resolvido de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoa-nos quando iremos participar, que tudo seja direcionado por ti. Ó Pai, continua abençoando, ó Deus, confortando o coração da irmã Riva, de toda a sua família, das filhas da irmã Irene, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, os demais familiares, ó Deus, enlutados, ó Deus, que tu possas estar confortando a cada um. Muito obrigado, Deus, por tudo. No nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos, que o amor do nosso Deus e Pai, o infinito amor dele esteja sobre você e que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e continue sobre a sua casa, sobre toda a sua família, alcançando a todos pela sua misericórdia. Pois bem, meus queridos, em mais uma reflexão bíblica, nós meditaremos sobre a família de Jesus. Para tanto, leremos o texto que o nosso irmão Mateus escreveu no capítulo 12, versículos 49 e 50. Assim nos diz o texto sagrado. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse Jesus: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Vamos orar? Graças te damos, Senhor nosso Deus, por este tão belo texto, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, relatadas pelo seu servo Mateus, na Sagrada Bíblia. Ó Deus, dai-nos crescimento e entendimento em mais uma porção da Tua Palavra nesse momento. Abençoa as nossas famílias, abençoa a nossa família cristã, que é a nossa igreja. Cuida de todos, Pai, e derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bondade. Em nome de Jesus oramos, amém. Pois bem, meus queridos e minhas queridas do Senhor, família é muito mais do que DNA, não é?
palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto apresenta que a família não é apenas um grupo de pessoas que tem estas características ligadas, né? Mas é uma família, ou melhor, a família é aquela que tem o mesmo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo e que cumpre com os propósitos do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai. Então, ela vai além simplesmente da nossa família ligada por laços, né, biológicos, como costumamos chamar, laços sanguíneos ou laços de sangue. A família apresentada por Jesus Cristo, ela é pautada em propósitos de cumprir ou de servir ou de fazer a vontade do Pai. Então, entendemos que isso tem um parâmetro ou parâmetros, dentre os quais podemos destacar aqui o amor a Deus acima de todas as coisas, né? Então, quando a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas e olha para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos trouxe a palavra da vida, a palavra da verdade, a gente começa, ou melhor, passa a fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. É por isso que quando chegou ali a irmã Maria e mais os seus irmãos e irmã, conforme nos diz o texto, e alguém apresentou a Jesus, ou melhor, comunicou a Jesus sobre a presença deles, ele disse: quem é ou quem são minha mãe e meus irmãos? E ali logo ele estende as mãos para os seus seguidores, para aqueles que já o haviam aceitado como seu Senhor, e certamente havia mais alguém ali. Ele diz: olha, eis a minha mãe. Certamente havia senhoras ali que faziam ou que eram devotas a ele. Ele disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. É claro que ele não apresentou ali dizendo que seriam seus pais, porque ele é filho único do nosso Deus, né? Então, vamos entender Jesus Cristo como sendo o nosso irmão mais velho e vamos entender como todas as pessoas que fazem parte, né, do reino, do seu reino e que o obedecem como membros de sua família, como até mesmo mães, assim como era a nossa irmã Maria, né? Então, para tanto, é preciso que a gente observe todos os preceitos em Deus, né, na filiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de passar por Ele para fazer parte da família de Deus. Então, é interessante a gente observar isso. Por isso que Jesus Cristo deixou claro que a família cristã, ela vai além do DNA. Quando alguém de nossa casa se converte, se for, por exemplo, a minha irmã, ela passa a ser irmã duas vezes, né? Ela passa a ser irmã duas vezes. E é muito interessante isso. Quando um irmão da gente se converte ao Senhor Jesus Cristo e passa a fazer parte da família de Deus, ele também passa a ser irmão duas vezes. O irmão pela questão do DNA e o irmão pelo DNA de Cristo, porque há uma espécie de transfusão, não é, do sangue de Cristo para as nossas veias. Aí passamos a ser irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito legal, porque o Senhor Jesus Cristo ele é uma pessoa tão especial que ele é inclusivo, né? Eu gosto muito dessa palavra. Jesus é inclusivo. Ele nos traz para o seio de sua família, ele nos traz para fazermos parte de algo que é uma honra para todos aqueles que desenvolvem e fazem a vontade do Pai. E como é bom, irmãos, a gente fazer parte da família de Deus na pessoa ou pessoalidade de Cristo. E isso também, é claro, que é uma ação do Espírito,
né? É o Espírito que interage conosco e que nos faz entender isso, ou que nos fez entender isso quando nós nos convertemos, quando aceitamos ao nosso Deus como nosso Pai, através do Filho Jesus Cristo. E eu quero aqui deixar um norte bem interessante para a gente, que isso acontece principalmente quando a gente põe em prática ou desenvolve o amor que o nosso Deus nos deixou e que foi expressado aí claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente abre o coração para entender o amor de Deus, a gente começa a ver transformações super interessantes por onde a gente anda, por onde a gente passa, e ela acontece logo dentro da nossa casa, bem dentro mesmo das nossas famílias. O amor ele produz a união entre os membros da família, e aonde há o amor, há a compreensão, não é? Aonde existe o amor, também existem dificuldades, a gente sabe disso. O amor ele não elimina as dificuldades, o amor não elimina as enfermidades, o amor não impede que fiquemos doentes, o amor não impede que a gente tenha em muitos momentos discussões, mas o amor ele nos faz produzir força, ele produz, não é? A união que, consequentemente, produz a força dentro do lar para a gente poder alcançar tudo que a gente precisa, tudo que a gente busca. Então, este amor que vai provocar esta união nos dá todas as condições da gente avançar como família. É através desta união produzida pelo amor que, em meio a todas as dificuldades, as coisas se tornam mais fáceis, né? Por isso que eu destaquei isso aqui para a gente pensar. Então, quando há o desenvolvimento ou a prática do amor na família, a gente se torna unido, a união. Então, alguém já disse que a união produz açúcar, né? Numa brincadeira para dinamizar, mas na prática cristã, o amor produz a união. E quando se tem união na família, o que acontece? Eu estou aqui pensando sobre aqueles barquinhos lá nas competições de remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio, e a gente observa que aqueles clubes chamados de clubes de regata, eles entram ali naquele barquinho, um após o outro, todos lançam ali a mão ao remo, e quando é dado a largada, eles então remam num só sentido. Aquele clube de regatas, aquele grupo que está ali, compõe a família do clube de regatas pelo qual eles estão competindo. E eles remam num só sentido. O nome disso é união. Eles estão unidos em um só propósito. Então, quando há o amor na família, todos remam num só sentido. A gente pode lembrar disso. Pense sempre nisso. Ali há a união, que ela deve, claro, existir dentro de nossos lares, dentro de nossa casa. Ou seja, a união nos faz remar em um só sentido, consequentemente, a união nos faz conquistar. Então, mesmo em meio, conforme eu acabei de lhes dizer, havendo enfermidades, havendo os problemas como sempre há, pode haver todo tipo de dificuldades, mas quando a gente rema num só sentido, a gente alcança, né? Alcança o nosso objetivo. E observe que quando esta união é forte, quando esta força existe pelo amor, a gente chega lá e conquista a medalha. Pois bem, a família, ela deve agir assim, ela deve ser assim. E você sabe o que acontece? Ela vai refletir lá na igreja, que é a família de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, lembre-se que o amor, que é esta base fundamental,
que produz esta união, acaba por refletir lá que somos família de Deus na pessoa de Jesus. Então, quando a gente promove esta união em amor, nós fazemos parte da família de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Jesus Cristo, estendendo as mãos, disse: olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, seja unido no seu lar, mas não apenas no seu lar, na sua casa. Seja unido lá também na obra e na causa do nosso Deus, na causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero destacar que dentro desta união, a gente acaba percebendo que é um por todos e todos por um. Acontece isso no lar e deve acontecer também lá na obra do Senhor. Quando um pensa em união, no bem-estar de todos, no progresso de todos, a coisa acontece de forma, como a gente costuma dizer, exponencial, ou seja, há uma proporcionalidade muito grande. Quando todos também pensam com aquele só propósito para o bem-estar, tanto em casa quanto na obra do Senhor, as coisas também acontecem. Como a gente costuma dizer, as coisas fluem. E isso é tão belo, é tão bonito, porque a obra cresce, irmãos, em todos os sentidos. Isso é uma família, portanto, grave aí que o amor que produz esta união, que produz esta força, que leva todos a baterem as suas metas, né? E a conquistarem. E eu quero destacar uma outra coisa. Este amor, ele também acaba sendo, além do sinônimo de provocar a união, esta união, ela acaba por unir, ou melhor, ela acaba por convergir a todos em torno de um propósito e acaba sendo uma unidade. O que vem a ser uma unidade? Alguém já disse que sinônimo de unidade é nunca abandonar alguém. Ou seja, uma família que vive em unidade, ela nunca despreza ninguém, ela nunca rejeita qualquer que seja. Por insignificante que alguém ache que um dos membros da família seja, ele não é desprezível quando se há unidade. Assim acontece ou deve acontecer nos nossos lares, nas nossas casas, né? Entre as nossas famílias, entre a nossa tribo, né? Como é um termo mais original, e isso deve refletir também na família de Deus, na família do Senhor Jesus Cristo. Então, a unidade é super importante. A unidade, ela... pensei aqui agora sobre aquelas massinhas, quando a gente trabalha com as crianças, lá no Ministério Infantil, a gente costuma dar as massinhas para as crianças, massinhas de modelar. E eu lembro que aquelas massinhas, cada uma tem uma cor distinta. Ou seja, cada membro da família, estou aqui fazendo uma analogia, né? Cada membro da família pode ser considerado uma massinha. Cada uma de uma cor diferente, cada uma para modelar diferente. Mas quando há a unidade, imagine aí que a gente pegue todas essas massinhas e junte-as, né? Vamos juntar aqui, vamos fazer uma mistura aqui homogênea, né? Vamos fazer aqui uma amassada aqui, misturá-las bem. E agora, ao invés de fazermos vários bonequinhos de massa com cada um de uma cor diferente, vamos fazer um só. Agora você tem, imagine aí que você tem toda uma estrutura de uma escultura de um bonecão grande, né? Um gigante. Então, quem poderia vencer, né, o exército onde tem um gigante? Lembrei-me também aqui da luta que foi para o povo de Deus contra os filisteus, né? Foi necessário que o pequeno Davi, né, ungido pelo poder do nosso grande Deus, o derrotasse. Mas fica difícil, né? Fica difícil quando há a unidade. Quando há a unidade. Pois bem, mas eu toquei nesse ponto porque me veio aqui, a gente vai fluindo na nossa mente sobre estas coisas. E a unidade, ela é exatamente o sinônimo de não
abandonar ninguém. Ou seja, ninguém é insignificante que não possa somar para formar esta unidade. Ninguém é desprezível para que não venha, ou para que não possa, ou não seja útil para formar esta unidade. Pois bem, queridos e queridas do Senhor, quando isso acontece no lar, também reflete na igreja, também reflete na família de Deus, na família cristã, porque ninguém lá dentro é insignificante, ninguém é desprezível, ninguém deve ser considerado ou deve ser rejeitado. Por isso, irmãos, nunca rejeitemos ninguém. Nunca achemos que o irmãozinho ou a irmãzinha é insignificante aqui. Não. Todos são significantes ou são significativos quando eles fazem a vontade do Pai, como disse Jesus. Quando a gente faz a vontade do Pai, a gente se torna mãe, né, as irmãs, e nos tornamos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sempre pensar nisso, viu? E tudo isso é norteado pelo amor. Sem amor, né, sem chance. Então, desenvolvamos o amor para que haja a união entre todos os membros da nossa família, da família cristã, e desenvolvamos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade do Pai, e nesta união nós desenvolvamos esta prática da unidade, que faz com que os nossos planos, os nossos projetos sejam alcançados com mais facilidade, tendo em vista que tudo é muito complicado nessa vida, né? Então, família que se ama, ninguém é esquecido, ninguém é deixado para trás, ninguém é desprezível, né? Ninguém é rejeitado. Então, é através da partilha, eu anotei aqui, através da partilha, da entrega, da ajuda, da cooperação, que todos nós conseguimos, né? Como eu acabei de citar aí anteriormente sobre os barquinhos. É através de tudo isso que a gente cruza a linha de chegada e alcança as conquistas, né? Para a honra e para a glória do nosso Senhor. E tudo isso, em tudo isso que acontece, quem deve ser glorificado não deve ser eu, não deve ser você, não deve ser o outro. A glória é sempre do Senhor. É tudo por Ele e tudo para Ele. Então, quero concluir dizendo o seguinte: você tem sonhos para sua casa, para sua família? Você tem sonhos para sua igreja? Então, estes sonhos, eles só serão realizados quando a gente diz: Senhor, que eu faça prática do amor. Que o amor não fique só na minha boca, que o amor não fique só nas minhas palavras, mas que o amor seja algo vívido através de mim. E você diz ao Senhor: Senhor, usa-me em amor para eu promover a união, para eu ser esta unidade que a Bíblia me ensina a ser, para o bem-estar da minha casa, para o bem-estar da minha família e, consequentemente, para o bem-estar e promoção da família de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, Senhor, dá-me amor para que eu possa alcançar as metas, bater as metas, realizar os sonhos e, unidos, vivendo em amor, como nos diz o cântico, nós chegarmos à linha a linha conclusiva, batermos a meta e alcançarmos o prêmio da vitória. Amados e amadas do Senhor, que essa seja a nossa oração, que este seja o nosso objetivo e que Deus abençoe a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família e mantenha os olhos sempre focados no autor e consumador da nossa fé. E eu quero lhe incentivar, viu? Lhe incentivar a nunca desistir da sua família, a nunca desistir de que você baterá metas em Cristo,
de que você alcançará, de que você será vitorioso. Não desista nunca dos seus e também nunca desista da família de Deus, mas diga: Senhor Jesus, eu quero ir até o fim, até a corda quebrar. Eu contigo, eu quero ir em ti, eu quero estar sempre contigo, eu quero ir até o fim. E que Deus continue a lhe abençoar, a lhe orientar, que o seu Santo Espírito seja este que norteia, né, toda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Meu abraço carinhoso a todos, fiquem na santa paz. Amém. Eu gostaria de agradecer todos os irmãos da igreja que estejam orando, né? Eu sei que os irmãos têm orado por cada família, não só pelo mês da família, mas que possamos dar continuidade, um orando pelos outros, que nossa igreja, nós temos bastante irmãos, né, de idade, estão desejosos de ir à casa de oração na nossa igreja, mas devido à pandemia, eles estão em casa, se resguardando. Glória a Deus também por isso, mas aqueles que puderem estar presentes, assim o faça, ricamente abençoando cada uma família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa noite e até a próxima. Deus seja louvado. Amém. Eu hei de ver minha casa, minha família